Olá, o Trabalho Legal está no ar e nesta edição vamos falar sobre a lei sancionada no dia 27 de outubro que põe em risco direitos dos profissionais de salão de beleza. Em Brasília, 32 novos procuradores do trabalho tomam posse. Vamos falar também sobre assédio moral, uma prática abusiva no ambiente de trabalho que pode ser definido como qualquer conduta que ocorre de forma intencional e frequente e que fere a dignidade e a integridade física ou psíquica de uma pessoa. Tudo isso e muito mais agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E uma lei sancionada no dia 27 de outubro põe em risco direitos dos profissionais de salão de beleza. Para o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, a proposta viola a Constituição Federal, pois reduz a proteção social e favorece a precarização do trabalho. O presidente da República, Michel Temer, sancionou no fim do mês passado a lei do salão parceiro. Mas, para o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, a mudança na legislação é um retrocesso para os trabalhadores. Permite que os trabalhadores em salão de beleza, como cabeleireiros, manicures, pessoal de maquiagem, trabalhem como prestadores de serviço por meio de empresas, que eles formem empresas para trabalhar. Uma prática que já existe em alguns salões de forma ilegal hoje. Busca legalizar essa forma de contratação, que é uma forma absolutamente ilegal, precarizante do trabalho desses profissionais. A lei passa a regulamentar uma prática bem conhecida do setor de beleza. Profissionais trabalham como autônomos e são remunerados por comissão e não necessariamente por salários. Só que, segundo Fleury, a proposta viola a Constituição Federal, pois reduz a proteção social e favorece a precarização do trabalho. O Procurador-Geral já havia encaminhado ofício ao presidente da República pedindo o veto integral do projeto de lei 5.230 de 2013 da Câmara dos Deputados. Além disso, ele ainda afirmou que a nova lei contraria o artigo 5º da Constituição. Na nova lei vai ficar assim: os salões de beleza poderão firmar contratos de parceria com cabeleireiros, barbeiros, manicures, maquiadores e eles atuarão como autônomos, sem vínculo empregatício. Só que isso tudo pode ser desvirtuado e favorecer, inclusive, o aparecimento de fraudes. Essa nova lei realmente ela traz um prejuízo grande para o reconhecimento de vínculos de emprego, para o reconhecimento de trabalhadores. Para o trabalhador, essa lei é muito ruim. Para o profissional de beleza é muito ruim. Por quê? Porque o empregado ele deixa de ter os direitos trabalhistas como férias, 13º, terço de férias, horas extras e outras diversas questões como FGTS, INSS, e passa a ser uma pessoa jurídica prestando serviço para um salão de beleza. Então acaba que também os impostos vão recair sobre ele. O que vai ocorrer na prática, segundo o Procurador-Geral do Trabalho, é uma falsa sensação de parceria entre o dono do salão e o trabalhador, uma vez que o profissional continuará subordinado aos proprietários dos estabelecimentos. Além disso, a lei vai reduzir ainda mais a arrecadação do imposto de renda e da contribuição previdenciária devida pelos empregados e pelos profissionais de beleza. Segundo dados da Associação Nacional do Comércio de Artigos de Higiene e Beleza, os donos dos salões costumam repassar aos profissionais entre 30% a 60% do valor dos serviços prestados. Se ele tem a carteira assinada, o horário para cumprir, ele fica aquele determinado horário, então ele tem que cumprir. No caso, se eles não têm a carteira assinada, eles mesmos fazem o horário deles. Mas eu acho que todos os trabalhadores teriam que ter todos os direitos, todos. A lei também pode incentivar a pejotização, que é a contratação irregular de trabalhadores como pessoa jurídica, abrindo espaço para a flexibilização dos direitos trabalhistas. Em vez de eu contratar um trabalhador, eu contrato uma empresa, mas essa empresa nada mais é do que o próprio empregado. E isso ainda traz um problema muito sério para a Receita Federal, que é a sonegação dos impostos, essa perda de receita decorrente dessa pejotização, porque vai ser, na verdade, uma empresa prestando serviço para outra e não um trabalhador
que tem os seus tributos recolhidos na fonte. Com a carteira assinada, o profissional tem todos os direitos trabalhistas garantidos como 13º salário, férias, FGTS, horário fixo de entrada e saída, horário de almoço, enfim. Já o regime de parceria, o profissional perde todos esses direitos. Hoje, a arrecadação com o vínculo de emprego é maior porque é uma arrecadação de imposto de renda, você tem o INSS, você tem o FGTS, que é uma garantia de emprego para o trabalhador que ele não terá mais. Um dia especial para 32 aprovados no 19º concurso para procuradores do Ministério Público do Trabalho. A posse aconteceu no auditório da PGT em Brasília. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol gentil, pátria amada, Brasil. Na mesa, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, a Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, além de membros titulares da banca examinadora e representantes de instituições. Logo depois, o termo de posse foi lido pelo diretor-geral do MPT, o Procurador do Trabalho, Leomar Daroncho. Tomam posse no cargo de Procurador do Trabalho, do quadro do Ministério Público do Trabalho, prestando o compromisso de cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo. Um a um, os novos procuradores subiram ao palco para receber a carteira de identificação funcional. Na plateia lotada, familiares e amigos orgulhosos. A primeira colocada no 19º concurso de procuradores foi convidada ao palco. Ela falou sobre a missão de defender a ordem jurídica e os direitos dos trabalhadores. Sem dúvidas, o lugar para a luta está aqui. Quem tem o dever constitucional de lutar na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis vai lutar contra gigantes. Vai engrossar as fileiras das ações em face da corrupção, das terceirizações ilícitas, da precarização do trabalho. Vai marchar contra o trabalho escravo e contra o trabalho infantil. Ariane aproveitou também para dar as boas-vindas aos colegas. Essa noite é, sem dúvidas, uma noite que ficará para a história. Tamanha a grandiosidade do que é tomar posse no cargo de procurador do trabalho. É uma felicidade imensa, que enche o peito e sufoca. Inacreditável muitas vezes, mas estamos aqui. O mérito pessoal de vocês, que hoje estão sendo empossados no cargo de procuradores do trabalho, é inegável. Ao submeterem-se ao processo seletivo do republicano concurso público e nele obterem êxito, demonstram que estão aptos juridicamente para a relevante missão abraçada pelos membros do Ministério Público brasileiro. A lista de vocês aprovados no 19º concurso para provimento de cargos de procurador do trabalho externa aquilo que é inquestionável: sua capacidade intelectual, o esforço, muitas vezes e com certeza familiar, na realização de um sonho profissional. Já o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, lembrou dos inúmeros desafios que os 32 novos procuradores têm pela frente. Nós, membros do Ministério Público do Trabalho, temos a obrigação, somos remunerados para mudar o nosso país. É nosso dever a luta permanente para assegurar que cada trabalhador tenha seus direitos respeitados, que não seja humilhado, submetido a condições indignas, mutilado ou até perca a vida em razão do trabalho. Que nossas crianças não percam a infância no trabalho. Depois da posse, os novos procuradores participam do curso de ingresso e vitaliciamento. Ele é feito em 4 etapas e a primeira vai até o dia 25 de novembro. O curso vai nos
em primeiro lugar, nos introduzir à instituição, na parte administrativa, conhecer a parte administrativa da instituição, os sistemas, cadastro para trabalhar com PJE e também diretamente o trabalho das coordenadorias, né? Os 32 procuradores vão ser lotados em vários estados do país. Quem participou da posse anterior já está colocando a mão na massa. Estou aqui na segunda vez tendo essa oportunidade, né? Muito gratificante, é o sonho realizado aí de estar na carreira. E agora aqui junto aos meus colegas aqui, mais 26, junto com a gente, tendo a oportunidade aí de ser um instrumento aí de transformação. Já estamos atuando, né, desde junho, a posse anterior foi 20 de junho, e desde então estamos em Paraná. Foram 6.324 inscritos para este 19º concurso público. Um orgulho e tanto estar entre os 32 e poder cumprir a missão de defender os direitos dos trabalhadores. É o início de uma nova jornada agora, porque a gente não pode esquecer que todo o esforço da gente foi feito para ser empossado num cargo de grande importância e principalmente para contribuir com a sociedade brasileira, principalmente defendendo o direito dos trabalhadores. E você vai ver depois do intervalo. Empossados, os 32 novos procuradores do trabalho iniciam curso de ingresso e vitaliciamento. E após serem empossados, os 32 novos procuradores do trabalho iniciaram em Brasília o curso de ingresso e vitaliciamento para procuradores do trabalho, promovido pela Escola Superior do Ministério Público da União. Esse é um período em que os membros do MPT vão conhecer melhor as áreas de atuação da instituição. No auditório, atentos a tudo o que se falava, os novos procuradores do trabalho. 32 novos membros do Ministério Público do Trabalho participaram do curso de ingresso e vitaliciamento. Ao todo, serão 4 fases. O curso ele é longo, ele tem 360 horas, ele é dividido em 4 fases. O período de estágio probatório é de 2 anos. Ele é dividido em 4 fases. A primeira fase agora tem 132 horas aula, que é no mês de novembro deste ano, de 2016. Depois teremos a segunda fase no mês de maio de 2017. A terceira fase já vai ser sempre depois das outras fases de 76 horas aula cada uma. A segunda fase, então, vai ser em maio de 2017, a terceira em agosto de 2017 e a quarta em maio de 2018. A intenção é mostrar na prática o trabalho dos procuradores por intermédio de palestras, mesas redondas e ações fora de salas de aula. O curso de ingresso e vitaliciamento, ele tem por objetivo exatamente isso, levar aos novos integrantes da carreira a nossa experiência diária. Então, nós temos o objetivo do CIV é dar uma capacitação prática, uma capacitação da atividade diária do Ministério Público do Trabalho, bem prática, para que eles saibam o que eles vão encontrar quando eles chegarem nas suas unidades de lotação. Para falar da rotina e do trabalho de um membro do MPT, os procuradores Alessandro Santos de Miranda e Glaucio Araújo de Oliveira participaram de um bate-papo com os aprovados. Então vai ser uma troca de experiências práticas. Estou falando com o Dr. Glaucio também, procurador-chefe da 9ª Região, para tirar dúvidas e trocar experiências com os novos colegas. Nada melhor do que ter essa mesa redonda com quem já atua há mais tempo no cargo. Não é, procurador? É interessante tratar um paralelo de como funciona essa relação da chefia na sede com as procuradorias do trabalho. Tem que ser uma relação harmoniosa para que funcione bem o trabalho. Temas como o papel do Ministério Público na sociedade, formas de atuação, as realidades regionais, discriminação, assédio, instrumentos de atuação do MPT e vários outros assuntos serão debatidos na primeira fase do curso. A nova procuradora do trabalho, Ludmila Pereira, conta da expectativa do curso que vai servir de base para a prática do trabalho. A expectativa é enorme. Primeiramente, acho que conhecer o órgão, os colegas e ter acesso a algumas matérias que o Ministério Público do Trabalho mexe de uma forma muito específica. E agora lidar com isso de uma outra forma, que é como procuradora do trabalho. Antes eu estudei para um concurso, visei isso, via como um sonho, e agora realmente poder estudar aqui dentro, né, dentro do órgão. Tiago Cabral era analista processual do Ministério Público do Trabalho e agora, já como procurador,
vai atuar no estado de Macapá. Que a gente já começou a ter amor para a cidade de Macapá. E aí já começa a perceber, olha, aqui tem que eu posso ver o trabalho infantil ali, o trabalho do procurador, melhorando não somente o meio ambiente do trabalhador, que está ali inserido no contexto empresarial, mas a própria população que se utiliza daqueles serviços. E aí você vê o seu trabalho, né, gerando benefícios à sociedade. E como o recém-possado afirma, tem muito trabalho pela frente. Vai ser um bom trabalho, espero corresponder às expectativas da sociedade que deposita no procurador e ao órgão do Ministério Público os bens mais caros da sociedade, os bens disponíveis, sociais, que estão lá na Constituição Federal, e espero sim, claro, corresponder a essas expectativas. E você vai ver no próximo bloco. Violência no ambiente de trabalho não é um fenômeno novo. As leis que tratam do assunto ajudaram a diminuir esse problema, mas não resolveram totalmente. Fique ligado. A prática do assédio moral é mais comum do que se imagina. Isso acontece por meio de comentários indevidos, atitudes, e-mails. Normalmente acontece de chefe para subordinado. É o comportamento de alguém para rebaixar uma ou mais pessoas de forma maliciosa ou humilhante. E são comentários pejorativos ditos repetidamente, que isolam o funcionário do contato com o grupo e podem levar à depressão. Assédio moral no trabalho é quando há exposição de algum funcionário a situações constrangedoras e repetitivas durante a jornada de trabalho, sendo elas no exercício das funções do trabalhador. O assédio moral, ele se caracteriza geralmente por condutas reiteradas, tá, do empregador sobre o ambiente do trabalho. Ele pode ser uma conduta generalizada, que aí seria um assédio moral organizacional, ou pode ser algo individualizado sobre um trabalhador ou trabalhadores específicos, não atingindo todo o ambiente de trabalho. Mas isso tem sido muito frequente, por exemplo, no controle, na imposição de metas para cumprimentos, naquela restrição à utilização de banheiros pelos trabalhadores, que acontece muito no setor de telemarketing. E essas situações em que há uma pressão psicológica reiterada sobre os trabalhadores, isso tem gerado um afastamento dos empregados por doenças psicológicas e até doenças físicas que acabam somatizando esses aspectos psicológicos e interferindo na saúde física do trabalhador. Essa mulher, que prefere não se identificar, já foi vítima de assédio moral. A perseguição começou quando ela entrou na empresa. Os abusos ocorriam praticamente todos os dias. Eu entrei em 2010 e quando eu entrei eu já senti uma certa antipatia da chefe com a minha pessoa. Ela já não gostava muito de mim, ela já me destratava de uma forma que fazia com que aquilo me fizesse mal, e por diversas vezes eu mandei vários e-mails pedindo para que ela pudesse sentar comigo, conversar comigo, né? Enfim, para a gente tentar solucionar uma forma melhor. 3 meses depois eu engravidei e, o tratamento começou a piorar muito. 5 dias na semana e em cada dia 6 horas trabalhadas. No serviço, a funcionária ouvia xingamentos da chefia, presenciava gestos obscenos e era até humilhada na frente dos colegas. Trabalhava mais de 6 horas por dia, todos os dias. Diversas vezes eu saía do local a mais de 9 horas da noite, tendo entrado 11 horas da manhã. E, inclusive, isso acabou até afetando um pouco a minha gestação. Além dela, várias outras pessoas também foram e são vítimas de assédio em todo o Brasil. É uma prática que é muito comum, que tem acontecido bastante justamente porque é difícil das pessoas denunciarem. Esse é o problema do assédio moral. As pessoas têm medo de denunciar. Ainda não tem uma legislação que dê o amparo legal para isso, né? Alguns tentam trazer o assédio moral como crime, né, previsto no Código Penal, mas isso é difícil, porque pode inibir as pessoas a denunciarem mais ainda do que já estão inibidas. E também toda a questão do processo de investigação. Né? A investigação de um crime é diferente de uma investigação de uma denúncia. As estratégias do agressor são
Tem via e-mail, né, que às vezes são e-mails bastante hostis, cobrando, né, tem também de formas de xingamento por reuniões, teleconferências e videoconferências em que se fala de uma forma bastante hostil e bastante, assim, que eu diria até muito próximo de uma violência mesmo, né? E também tem essas práticas onde você coloca a pessoa para fazer algo que é impossível ela fazer, ou seja, jogar ela para o erro, induzir ao erro. E isso quer dizer que você errando, você vai entrar num estado autopunitivo. E isso a longo prazo leva essa pessoa num processo de baixa autoestima e, consequentemente, pode desenvolver uma depressão, uma síndrome do pânico ou um transtorno de ansiedade generalizada. Nas ruas, algumas pessoas têm dúvidas sobre o assunto. Então, para ajudar a esclarecer, o advogado trabalhista Luiz Antônio Calhau vai nos ajudar. O assédio moral é crime? O assédio em si ele não é crime. Ele é uma conduta ilícita, mas que gera indenização. Mas ele não é crime, não é tipificado no Código Penal. Ele pode chegar a ser confundido com a injúria. Mas a injúria tem outros elementos que não o assédio. O agressor pode ser preso por isso? Pelo assédio moral, não. Pode ser condenado a pagar a indenização, pode ser condenado, a empresa pode ser condenada a pagar a indenização e aquele funcionário específico que fez o assédio moral, ele pode ser condenado depois de forma secundária pela empresa, porque a empresa ela assume a responsabilidade, ela assume os riscos daqueles funcionários. Se a empresa permite que um funcionário dela sofra assédio moral dentro do ambiente de trabalho, a empresa pode ser condenada pelo pagamento daquela indenização e depois ela pode cobrar daquele funcionário específico que gerou esse dano. Como saber se estou sofrendo assédio moral na empresa? A percepção do assédio moral é muito particular, porque cabe à vítima perceber se ela está sendo humilhada, se ela está sendo constrangida, se ela está sendo embutida em situações vexatórias dentro da empresa, até mesmo isolamento, por exemplo. As pessoas não conversam com aquele funcionário específico, ninguém chama aquele funcionário para nada, ninguém mantém um contato saudável, um diálogo saudável com aquele funcionário. Isso cabe à pessoa perceber, cabe ela se sentir humilhada ou não. É muito importante destacar que o assédio moral ele tem que ser comprovado. Não basta você mostrar que os outros funcionários não falam com você, não conversam com você, ou então te tratam de uma forma humilhante. Você tem que comprovar o dano. Problemas dentro de casa, problemas psicológicos são muito frequentes, isso tem que ficar comprovado para que seja caracterizado o assédio moral. Qual órgão a vítima pode procurar para fazer a denúncia? A Justiça do Trabalho. É a Justiça do Trabalho que é responsável e competente para analisar, processar e julgar todos os casos oriundos de uma relação de trabalho. Pode ser um caso cível, como uma indenização, por exemplo. Mas se esse caso cível for oriundo de uma relação de trabalho, a Justiça do Trabalho que é competente para analisar. Por causa disso, o MPT atua contra empregadores que praticam assédio moral no trabalho em desfavor dos empregados. Exemplo disso é que neste mês o MPT processou uma rede varejista, as Lojas Americanas, por humilhações constantes aos empregados do estabelecimento, gritos, ameaças de demissão e tratamento grosseiro dos supervisores e gerentes da loja. Segundo funcionários, os colegas tomavam broncas no meio da rua e em frente aos clientes. O Ministério Público do Trabalho obteve uma liminar que obriga a empresa a não cometer atos assim contra seus funcionários, sob pena de multa de R$10 mil para cada infração. Hoje tem sido uma prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o assédio moral. Tá? É uma atuação para nós que é de extrema importância, porque isso tem gerado não só adoecimento, mas até questões de suicídio de trabalhadores, tá? Não só em órgãos públicos, mas também em instituições, empresas privadas, e que por isso o Ministério Público tem tentado, de toda forma, atuar perante esse mal que é o assédio moral organizacional. O Ministério Público ele tem sido sensível a essas situações e tem tentado chegar a um consenso para que nem o trabalhador nem o empregador saiam prejudicados dessa situação. E você está mais do que convidado para participar do Trabalho Legal. Envie uma sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui.
Nos encontramos no programa da semana que vem.